Nos últimos meses, passamos a presenciar diversos casos onde pessoas desavisadas acabaram pagando com a própria vida pelo simples fato de terem tirado uma foto fazendo algum gesto que acabou sendo interpretado como apologia a alguma organização criminosa. E assim, foram vítimas dos grupos rivais. As irmãs que foram capturadas e mortas por integrantes de uma criminosa, e tudo pode ter acontecido por causa de uma foto. Meio à guerra de facções, gestos em fotos e até cortes de cabelo podem ser atribuídos a grupos rivais e levar à morte. E a polícia da Bahia investiga se o assassinato de um jovem de 20 anos foi motivado por ele ter publicado uma foto em uma rede social em que faz um gesto supostamente relacionado a uma criminosa. Um jovem tira uma foto, faz um gesto com a mão e acaba sequestrado e morto. Já existem diversas orientações de quais gestos devemos evitar aqui no Brasil. Não por parte das autoridades, que simplesmente ignoram a situação, e sim somente por parte da mídia. Mas você sabia que essa cultura do submundo do crime já existe há muito tempo na gringa? Mais especificamente nos Estados Unidos. Por lá não somente poses em fotos, mas inclusive cumprimentos e até dancinhas podem te colocar em risco. Inclusive uma delas foi colocada no jogo Fortnite e deu o que falar na terra do Tio Sam. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender com tudo isso. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado, e caso você seja novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E galera, mais uma ótima forma de você ajudar o nosso humilde canal a se manter de pé é se tornando membro do canal, o qual você terá o seu nome estampado no final do vídeo no nosso mural das lendas. Então se você quiser e puder, dá essa moral pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. O FBI estima que existam mais de 33 mil gangues apenas nos Estados Unidos, dos mais diversos tipos: brancos, pretos, hispânicos, asiáticos e inclusive os motoclubes 1% nos Estados Unidos são qualificados como organizações criminosas. Mas diferente dos motoclubes que possuem seus coletes e pets para se diferenciar entre as pessoas comuns e rivais, as chamadas gangues de rua não possuem um uniforme. Então eles acabam adotando formas diferentes de se identificar, desde cores de roupas específicas até gestos e apertos de mão, no qual um membro reconhece o outro. Falando em cor de roupa, a treta mais famosa é entre Crips, que só vestem azul, e os Bloods, que só vestem vermelho. E estar no bairro controlado por um dos grupos com as cores do rival é uma sentença de morte. Vários documentários mostram como apenas uma rua que você entrar desavisado pode custar a sua vida. É bem parecido com o que rola no Rio de Janeiro. Para se ter uma noção, essa é uma demarcação real criada pela própria Google para que as pessoas saibam qual dos grupos controlam quais bairros. A coisa é realmente séria. Sites como gangfree.org ajudam a identificar quais cores de roupas podem ser mal interpretadas e, pasmem, são praticamente todas. E não são somente os Crips e os Bloods que são conhecidos por se vestirem com apenas um tom de cor. A gigante gangue hispânica Latin Kings são conhecidos por trajar apenas preto e dourado. Outras organizações usam tatuagens para se identificar, como a MS-13 ou a sua maior rival, a 18th Street. O próprio governo, reconhecendo o perigo de realizar um gesto por engano em fotos, vídeos ou nas ruas, acabaram criando diversos manuais com todos os gestos e seus significados, sempre alertando o perigo de fazê-los, ainda mais se você não for do movimento. Um bom exemplo foi o que rolou durante uma live do Speed. Para quem não conhece o Speed, é um jovem americano que é simplesmente um dos maiores streamers do mundo e o maior fã do Cristiano Ronaldo também. Bom, durante uma live com outro streamer famoso chamado Adin Ross, eles recebiam o rapper NLE Choppa e a sua galera. Foi quando Adin Ross ficou fascinado com os apertos de mão da galera do Choppa e quis fazer também, mas Speed agiu rápido e acabou salvando a vida do amigo.
Oh, that looks so cool. No. Mas Speed também acabou fazendo o que não devia quando, em uma live na periferia de Nova York, o streamer foi reconhecido por uma galera que começaram a pedir para que o Speed fizesse um gesto para a câmera. Speed fez e rapidamente KC, outro grande streamer, ligou para o Speed na hora e disse que, como ele não é de Nova York, não era para ele fazer nenhum gesto para a câmera. Speed nem questionou e dá para ver na sua cara como ele ficou em choque. Flip's right here. Yeah. Okay, bro, whatever they tell you to throw up, don't throw that shit up, bro. Okay. Whatever they tell you to throw up, any game. No. I'll put the middle finger. Alright. Yes, sir. Outro exemplo é nessa live onde esse rapaz, sem saber, acabou fazendo um gesto pertencente aos Latin Kings. E o dono da live o repreendeu na hora e o rapaz pediu desculpas imediatamente. No, stop. No, don't do that. Don't do that. No mundo do rap existem aqueles que são abertamente membros de gangues e mandam sinais em clipes e shows, inclusive jogadores famosos da NBA. Por falar em rapper, Snoop Dogg, famoso por desde a adolescência fazer parte dos Rolling 20 Crips, uma divisão dos Crips da Califórnia, trouxe para a grande mídia o Crip Walk, um passo de dança exclusivo da gangue. Os Bloods também possuem o seu, o Blood Walk, e por anos fazer essa dancinha na frente da pessoa errada poderia te trazer muitos problemas, chegando ao ponto das escolas de Los Angeles proibirem a dança, pois muitos alunos estavam sendo agredidos e até esfaqueados. Bom, e foi então que no final do ano passado o jogo Fortnite, famoso por suas collabs, resolveu trazer o Snoop Dogg como um dos chefões dessa temporada, e junto com ele, um jogador era capaz de comprar o passe de dança dentro do jogo, que recebeu o nome de Snoop Walk, mas é visível que se trata do mesmo passo de dança de sua gangue. E isso trouxe uma grande discussão online, onde muitas pessoas se disseram preocupadas com o público, que é de maioria infantil, fazendo essa dancinha no lugar errado ou na frente das pessoas erradas, o que poderia dar muito ruim. Porém, existem os que dizem que essa treta da dança ficou no passado e que hoje em dia as duas gangues não ligam tanto para isso. Mas sei lá, eu não confiaria em meu filho fazendo essa dança de gangue nas ruas dos Estados Unidos e nem em redes sociais, até porque exemplos de violência por conta dessas coisas é o que não faltam nos Estados Unidos, como o que aconteceu em 2019 na cidade de Tulsa, onde Daniel Coelar, de 21 anos, fez gestos de uma gangue em um vídeo. Na ocasião, ele teria feito um gesto pertencente a 18th Street, porém membros da MS-13 da mesma região viram o vídeo. Então 7 membros da MS-13 emboscaram Daniel e ceifaram sua vida usando facas e machetes. E todos eram imigrantes ilegais. E pasmem, todos os presos tinham entre 16 e 20 anos de idade. Outro caso ainda mais absurdo aconteceu com Terrence Irving Daniels, de 45 anos, que foi atingido por vários golpes de faca em Burlington, na Carolina do Norte. E quando os policiais prenderam o autor, Robert Neal, de 22 anos, descobriram que o autor teria atacado Terrence por ele estar fazendo gestos de gangue enquanto conversava com outra pessoa. Mas o que Robert não sabia era que Terrence era mudo e estava apenas usando linguagem de sinais. Olha que absurdo! E é por isso que fica meu apelo de que todas as pessoas tomem muito cuidado nesse sentido e de que as autoridades, assim como nos Estados Unidos, façam sua parte no sentido de informar a população, principalmente os jovens e turistas, para que assim não sejam as próximas vítimas desse tipo de crime, que em sua maioria são cometidos por jovens inconsequentes em busca de reconhecimento no mundo do crime. E aí galera, sabiam como nos Estados Unidos as coisas são bem semelhantes ao Brasil nesse quesito? E o que vocês acham de tudo isso? Deixem seus comentários que eu leio tudo. Aproveita também para pedirem o seu salve nos comentários. E claro, agradecer a todas as lendas que são membros do canal. Aliás, quem puder se tornar membro eu agradeço demais e você ajuda a tornar a nossa estrada um pouco mais fácil. E então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.